Daí pessoas na nossa cidade aqui, cheio dos problemas. Esse centro comercial, esse centro residencial aqui, mesmo com todos os stores possíveis, tá com falta de alimentação. Alguns estão com falta de dinheiro. Então pode ser pontualmente falta até de emprego. Eles realmente não têm dinheiro para comprar a alimentação. E aí eu tenho que ver o que pode ser feito. Outra coisa que eu tenho visto aqui é que o Fish tá deficitário aqui porque o Boat Yard não vem cuidar, manutencionar os barcos. Temos que ver o que pode ser feito. Minha vontade é tacar um monte de Boat Yard em todo lugar. E aí, aonde precisa, eu vou lá e ligo. Né? Não preciso ter... Mas apesar de que eu já fiz bastante isso. E estão empregados até agora. Não tem Boat Yard vazio. Que é esse para construir e manutencionar barcos. Eu não sei mais o que fazer. Tá um pequeno caos aqui, vamos ter que arrumar. Já tem aqui 2 campos, mais 2 sendo descampados aqui para poder plantar, fazer uma fazenda boa aqui. Marcar aquele velha técnica japonesa de marcar o território, marcar e daí clica com o botão direito, aí ele desgruda, aí você já sabe a distância, né, para você começar o quadrante realmente. Eu pedi algumas coisas, tá chegando aí. Então a gente não consegue ser autônomo de ramp nesse mapa aqui, pelo menos eu não tô conseguindo, pela falta de espaço realmente. Ramp e flex, né, consequentemente. Aí eu poderia até ser autônoma de Shipskin. Stone é 0, então tem que importar tudo. O que mais? Iron também, mesma coisa. Então é um mapa difícil de trabalhar. Tudo tem que importar e você gasta uma grana que não precisaria para comprar um insumo já pronto. Claro que você economiza em pessoal, economiza em várias coisas, mas você acaba comprando um produto caro para sobrevivência. Aí, se você quer crescer, você tem que comprar mais. Aí o teu crescimento tem um preço, acaba tendo um preço muito alto, né? Que como não tem espaço para tanta coisa, tanta casa, acaba tendo que construir prédio. Para construir prédio, precisa de um stone considerável e assim vai, né? Os time-lapse, dependendo, normalmente eu coloco ali no máximo, que é o 12, mais o 5. Não costumo fazer 10 vezes, né, na edição, pra justamente a gente não ficar tonto assim vendo. Eu quero ver a evolução, não simplesmente o prédio crescendo em 5 segundos. Então é que eu gosto dessa coisa mais é que eu falo durante a gameplay, mas é uma coisa mais de relaxamento, né? Tem muita gente que faz gameplays sem falar nada. No final da minha gameplay lá do Market Simulator lá, Farm and Market Simulator, que até o Supermarket eu já joguei 2 vezes, até a última expansão 2 vezes. Mas eu acabei
acabei não gravando, né, na época. Eu gostei muito mais do Farm Simulator. E chegou uma hora que não tinha o que falar. Eu falei, não vou nem gravar o áudio, porque não tenho o que falar. E aí, porque era realmente mais superprodução, né? Muita coisa eu que tinha que fazer. Eu tinha estoquista, tinha caixa, tinha fazendeiro que vai lá e rega pra mim. Então eu tinha sempre todos os materiais disponíveis. E mais produção mesmo, de pegar o tomate e jogar lá na máquina para fazer o extrato do tomate, aí só eu mesma. Aqui você consegue localizar qualquer produto que você queira, não só mineral. Antes eu achava que era só mineral. Qualquer produto. Eu tô com sinusite, então vocês relevem aí. Tô até espirrando aqui. Vou, claro, cortar, mas eu tô meio ruinzinha. Vou colocar aqui uns Smart que eu vi que tá faltando. É muita casa aqui, não tem como não colocar nesse cantinho. Ó, o bom já tem granary ali do lado, tem tudo, né? Então, precisa do market stall em dia, né? Se tiver repetição, você vai lá e coloca, porque não é só clicar ali, o que deu. Se ele vai colocar o que está disponível. Muitas das vezes, se não tem muita variedade, ele coloca várias vezes o mesmo insumo. Então vai de você saber também dosar o número de repetições que você vai ter ali na região. Não tem muito espaço, eu queria ter feito diferente aqui, mas no final das contas eu tive que fazer desse jeito porque não tinha espaço. Espaço tem, mas como é íngreme, acabou bagunçando meu esquema aqui, né, do meu bairro. Queria ter feito tipo uma rosquinha, né, só que ali tive que colocar na vertical um negócio que era na horizontal e fazer uma passagem ali também, porque ele avisa que não tem passagem, é bem chatinho. E eu tive que fazer assim para dar o espaço certo. Se de um lado eu precisei dar o espaço, do outro lado vou ter que compensar também para ele ficar uma quadra retangular perfeita, né? Por mais que esteja irregular os predinhos. Tá tendo oferta de carne, não o tanto que eu gostaria, porque realmente a população explodiu agora, né? Aí nesse episódio a gente vai tentar equilibrar esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu tenho pensado é assim, a maioria das pessoas que vem assistir esse Ostriv aqui, claro que eles gostam de maratonar, só que a maioria das pessoas que podem vir com o tempo assistir, eles gostariam de saber, que nem eu. O que eu comecei a gravar foi justamente pelo que eu tenho passado até aprender a jogar de uma forma que dê para levar uma cidade e não falir a cidade lá, né, nos primeiros anos. Então o que eu fazia? Ia lá e colocava a palavra-chave. Granary, fazenda, estábulo, às vezes em português, inglês, né? E muitos dos materiais que eu encontro é só em inglês. Ou, por mais que eu fusse em tudo, não encontro certas coisas. Então, algumas perguntas minhas ainda não tem resposta. E por isso que eu fiz o canal. Porque eu via que
o Kratos, por exemplo, né? Ele ia apresentar o jogo, é mais a estética do jogo, ele apresenta, até me ensinou bastante coisa, mas não nos detalhes, muita coisa ali que para ele é óbvio, para outras pessoas não é. Então eu tive que me bater muito. Teve épocas que eu tinha até desistido de criar cavalo, porque não sei o que acontecia. Davam 2 anos, eu até ficava um bom tempo com os cavalos, aí do nada, quando eu ia ver, cadê os cavalos? Morreram tudo. E daí provavelmente é logística, né? Questão de logística, o que é irônico, né? Porque eles quem fazem a melhor logística. E eu acabava perdendo eles, e aí ferrando a cidade, porque feno por perto, eu não sei o que acontecia, né? Talvez não o suficiente, por isso que hoje em dia eu sou a doida do Ray Dryer aqui, eu coloco em tudo, mas são certos problemas que eu não consigo encontrar em outros lugares. Aí eu clico nos vídeos e tem tudo menos aquilo que eu imaginava que teria, para sanar minha dúvida. Aí o que eu queria fazer? Fazer esse mapa, que é gameplay mesmo, para maratonar, só que eu queria fazer tutoriais temáticos. Então pegar uma cidade aí, fazer uma cidade independente do mapa, independente da economia, se está girando ou não, e assim, se realmente a cidade vai para frente ou não, né? Eu só queria exemplificar algum problema. Então eu tenho que estar no mapa para mostrar como que configura, para que serve, o que produz, e aquele insumo serve para quê, entendeu? Então, por exemplo, a cadeia final da roupa. Tá, mas por que falta roupa no inverno? Porque o material é diferente. Você precisa ter couro. Qual tipo de couro? É um couro diferente do couro do sapato. Ah, mas e a linha? A linha é feita no mesmo que o tecido. E o que precisa para fazer o tecido? Precisa ter na fazenda o hop e o... hop não, né? Hemp e o flex, né? Hop é para cerveja, que é o lúpulo, né? Então, também traduções, mostrar lá o Wikiostrif, né, para o pessoal ver o que tem lá de cada assunto ou não, destrinchar realmente para vocês muita coisa que a gente vai procurar, até tudo furado lá o site, desatualizado pra caramba. Então, tudo que você precisar, vai procurar no Ostrif, primeiro no Wiki, e aí chega lá não tem, e a tradução também é difícil, bota para traduzir automaticamente, traduz de uma forma errada, né? Que não se aplica ao jogo, aí fica todo mundo perdido, né? Então eu queria fazer um que fosse só pílulas, digamos, né? Fala, vê lá, 20, 15 minutos, 15, 20, não sei, depende. Eu vou tentar ser breve para resolver o problema da pessoa. Por exemplo, como que eu faço para criar galinha? Minhas galinhas vivem morrendo ali, igual as minhas ali que estão morrendo. Mas é que a minha é em grande escala, então é muito difícil sanar de uma hora para outra. Mas o porquê que isso acontece? O diagnóstico está dado, eu sei o que tem que fazer. Só que como eu não quero ficar tendo que forçar a entrega manualmente e eu perder horas de jogo fazendo isso, inclusive no pause, eu quero resolver de outra forma. Então eu tô vendo o que pode ser feito. Vou colocar mais fazenda, vou diversificar mais, vou colocar mais granary, vou fazer não sei o que. Aí tem falta de gente, porque essa logística para ser perfeita é muita pessoa. Aí, digamos, metade da população vai ficar só na logística.
Porque assim, eu considero, claro que o market stall, a menina fica ali vendendo, mas metade do tempo ela não tá ali, ela tá indo buscar comida. Então eu considero também logística. No final das contas, todo comércio eu considero logística, porque ali o granary, as pessoas vêm, trazem os excedentes e o granary quem distribui. Se não tem, vira problema de logística. Então eu acabei globalizando o comércio, entendeu? Dentro da logística. Aí, até explicar para a pessoa que, por exemplo, uma taverna não vai ir lá no Quinto dos Infernos buscar comida para oferecer ali na lojinha dele. Tem que ter uma distribuidora perto. E assim vai, né? Então tem muita coisa que tem que configurar, ainda mais agora que eles colocaram estações, né? Tem que configurar. Então é interessante ter tutoriais, pílulas, né? Coisas que você vai aprender tematicamente e por ordem cronológica. Então eu não vou ensinar uma coisa mais avançada primeiro. Então ali no primeiro ano, qual que é o problema? O problema é você conseguir fazer as 9 casinhas antes do inverno. Então tem do começo de março até o final de novembro para fazer as casinhas. E aí o que precisa? Tá, e nesse meio tempo, o que eu faço? Esse que era a minha grande dúvida, para eu começar bem. Eu só faço as casinhas? Eu preciso daí lá vai eu na matemática, lá no chat GPT. Precisa ter o tannery? Precisa ter tannery não, o thatchery, que é para construir as casinhas? Precisa, porque são 7 casinhas que você constrói 100. Se você quer construir mais 2 e não perder mais 2 casinhas, não perder 2 famílias, você precisa construir o thatchery a tempo. Aí assim vai, né? Então eles te forçam a construir o thatchery antes das 9 casinhas. Poderia ter ele já fazer, né, certinho para as 9 casinhas? Poderia, mas eles não quiseram. Então você tem que construir o thatchery antes das 9 casinhas. E um tanto antes, né? E é bom construir já logo de início. Se você vai gastar o recurso que gaste de início, aí as meninas ficam o ano inteiro juntando thatchery para não faltar. Porque você vai aumentando ali 6, 8 carinhas, daqui a pouco falta thatchery. Porque só uma ou 2 mulherzinhas, quando tem um boom populacional, elas não conseguem dar conta de juntar tanto thatchery, né? Tanta palha para fazer a cobertura das casas. Telhadinho ali. Então, e daí, por exemplo, constrói. Eu já fiz vários testes, conversei horas para ver se, que nem ali o Trading Post, enorme. A princípio, se você fizer a matemática certinho, tem dos 9 carinhas, um não está trabalhando braçalmente, que é o prefeito. Você pode até forçar para ter uma prefeita logo no início. Dá também. Conselheira, mulher também. Que daí você consegue escolher. O manager, o prefeito, você não consegue escolher. O manager, sim. Você tem que forçar uma entrada de prefeita. Quando você coloca todos os homens para trabalhar e constrói, aí sim constrói a prefeitura, abre a vaga, não tem homem, aí uma mulher vai lá e ocupa, porque provavelmente de início você não vai conseguir botar todas as mulheres numa ocupação. Aí você constrói mais casinhas, umas 3, 4 casinhas, para daí sim construir o Trading Post. Pela minha experiência, isso é melhor do que você loucamente querer construir com 3 carinhas o Trading Post, porque é o que você vai ter de início, porque 2 no Smith, 1 no Carpentry, já são mais 3, né? Então
se você for fazer a matemática bem certinha, você vai ter pouquíssima gente de início para construir, na construção. Então, é melhor você construir bem rapidinho 2, 3 casinhas, para você ter 3 carinhas a mais. Às vezes um filho vem já adulto, também ajuda. Então você vai ter um homem a mais na casa. Melhor do que, eu fiquei anos sem dar uma olhada no estábulo. Olha a situação. Aí, como eu cliquei várias vezes, já gastei todas as minhas celas que eu tinha em loco. Aí eu tenho que esperar trazerem mais celas e shoe horse e tal, para eu clicar ali e botar o pessoal para trabalhar. Ó, eles estão realocando ali. Ó, estão velhos já e estão sem trabalhar. É prejuízo para mim, né? 3 aninhos ali, ó, a partir dos 2 tem que botar para trabalhar. Aí, claro, você tem que ver se você tem cavalos, bota umas fêmeas a mais de início, né? Para elas poderem reproduzir. Se você sempre deixar pouquinho cavalo ali para reprodução, por isso que deu um boom populacional de cavalo ali no meu, porque eu deixei eles mais livre ali no estábulo e aí eles conseguiram reproduzir bastante. Se você ficar deixando muito pouquinho, assim, só o mínimo do mínimo, eles nunca vão reproduzir de verdade, né? Deixar ali, digamos, 2 casais, eles vão ter filho de pouquinho, né? Porque não é igual uma casa de porcos ou de vaca, que tem bastante nascimento. Esse aqui é mais lento, né? Vou colocar aqui. Só dar o play para eles tirarem essa última partezinha aqui de madeira. Aí às vezes pegam quase tudo, daí faltando 5% da madeira, eles simplesmente param de trabalhar e fica às vezes um tempão ali o material. Pô, imagina assim, se eu quero colocar uma construção em cima de um recurso, eles deveriam pegar esse recurso e deduzir da casinha, ou seja, já estaria entregue um material em cima da casinha que eu tô ali, né? Aí o que eles poderiam fazer? Já incorporar automaticamente aquele recurso ao insumo necessário para as casinhas. Não é meio lógico isso? Porque esse aqui ele vai ter que ser levado para outro lugar ou para outra construção que está sendo feita, alguma coisa assim, e depois voltar com o recurso exatamente ali. Então já tem bastante recurso. Já são 2 fileiras aí de recursos. E logo a gente vai conseguir a colheita, né? Logo mais. Tentando ver aonde que eu consigo encaixar esse aí. Mas depois eu vejo isso. Já conseguiram desmatar ali. Eu vou pedir para que derrubem esse forestry ali. Tá muito longe das madeiras já, né? Foi bom enquanto durou. Vou ter que esperar eles virem tirar essa... Não sei se faz muita diferença. Eu acho que hoje em dia, na atualização, eles já conseguiram tudo que tem árvore e não é
a construção pelos villagers, pelos construtores, eu acho que não faz diferença, mas em todo caso a gente bota pra frente pra garantir que seja feita na ordem e não fique parado, né, por causa dessas varetinhas aqui, né. Só esperar que eles tirem todo o recurso. Você vê que sempre fica ali umas madeiras, umas coisas para irem buscar depois que eles destroem né? Não, né? Desmontam. Ó, eu vou tentar. Eu não sei se é isso que tá dando problema. Tirar esses early aqui, que eu já comentei com vocês que sempre dá problema, né? Não sei porque buga quando a gente coloca lá o mínimo que tem que ter, que a gente gostaria que tivesse, e o que você gostaria que tivesse antes. É diferente uma lista da outra. O que você quer que tenha antes, eles não trabalham enquanto não tiverem aquele tanto ali. Por isso que eu nunca utilizo isso no ferreiro, por exemplo. Então, ó, aqui, ó, eu tinha esquecido de colocar. Sempre quando você manda construir alguma coisa, depois você tem que ficar de olho para configurar, né? Não pode simplesmente construir e depois esquecer onde foi que construiu. Até porque você tem que ligar, né? Colocar pessoas para trabalhar ali, né? Se você realmente esqueceu onde não tá encontrando, porque às vezes realmente cidade é muito grande e tal, você pode ir em qualquer exemplar, né, da construção, ir lá nas configurações, conferir as configurações que você queira e aplicar a tudo, né? Apply to all. Aí vai ser todas as construções vão ter aquele mesmo número de pessoas, aquele mesmo número de recursos, né? Dependendo do que você aplicar. Mas daí, se você quer uma configuração diferente numa construção, entre uma construção e outra, às vezes recursos diferentes, propósitos diferentes, como um granary, alguma coisa assim, aí você tem que ir de construção em construção para configurar. Mas elas não nascem já configuradas. Tem que colocar lá Apply to All cada vez que você liga uma construção. Que não precisaria, né? Poderia já nascer já configurado como todas as outras, mas infelizmente não é assim. Eu sempre coloco todos essas construções uma pertinho da outra, né? Colocar o estábulo. O estábulo não, né? O coxo do cavalo. Eu não sei bem, gente, o que é chamado de coxo. Coxo é cavalo, né? Estábulo também, mas enfim. O lugar lá do gado. Do lado do dairy, que é para produzir os laticínios dele. Aí tem que ter um matadouro próximo, não necessariamente grudado ali. No matadouro eu sempre coloco um desses que eu acabei de colocar ali de single cart atrelado a ele, né, que eu já ensinei a colocar. Então é melhor fazer assim. Até porque
Se você tiver mais de um, daí você não precisa, né? Às vezes um próximo ao outro, de casa de vaca, né? Não precisa colocar toda vez o diary, toda vez o matadouro, mas tem que ser meio próximo, né? Se for o caso, coloca um só no meio do mapa para não ficar tão longe as demais, né? Mas creio eu que quando a cidade aí já tá perto de 1000 habitantes, um só não dá. Um só matadouro não chega. É melhor ter 2 com um cada um do que você colocar 2 carinhas num só. Pela distância, né? Porque ele fica muito tempo indo buscar os animais. Então, se tiver mais pertinho, melhor. Mesma coisa o boatyard, que é para fazer o barco, né? Ou manutencionar o barco. Se você puder colocar um carinha perto ali dos teus pescadores, aí você vai colocar uma casa de pesca mais longe, você coloca o boatyard também, para não ficar muito longe. Pela minha experiência, eles não vão muito longe não. Ou coloca tudo meio centralizado, mas creio eu que é melhor que tenha mais de um de tudo, mesmo quando a cidade não é tão grande assim, né? O quanto antes que você possa ter mais de um de qualquer coisa. Ó, tô mandando levar lá para ver se funciona. Mas claro, eu não vou ficar. Eu tenho mais de 30 chicken coop aqui, né? Olha lá. Isso aqui tá sendo um problema também, né? Comecei a olha lá, ó. Ave mãe. Comecei a emprestar e aí eu tô só renovando a dívida, entende? Eu faço um empréstimo para pagar outro empréstimo. E como a gente precisa, eu até tenho uma entrada boa, né? De vendo bastante e tal, tem imposto, só que daí acaba como eu tenho, não sei se é pressa, não sei o que é que acontece, que chega na hora de pagar as últimas parcelas do empréstimo, nunca tem dinheiro. Acho que meu ritmo de construção é muito grande. Aí sempre tô no limite, né? Fico pensando, eu achava que eu ia me adaptar rápido ao Menor Lords, que é outro jogo muito parecido com essa vibe que nós temos aqui, né, do Ostriv. Mas eu prefiro, pelo menos por enquanto, jogar Ostriv. Mas é bem interessante a mecânica do Menor Lords. E o gráfico é excelente, é maravilhoso o gráfico. Tomara que um dia o Ostriv tenha um gráfico, não digo nem parecido, mas um pouco melhor para se adequar ao que normalmente é exigido aí, né, dos jogos atuais. Porque olha, o gráfico lá é perfeito. Você pode, você é como se fosse um senhorio, assim, como se fosse um prefeito, né, dono da vila. Você pode mudar para a primeira pessoa e andar pela vila, como se fosse, mas você não consegue interagir, sabe? É igual o Mall Simulator que eu tô lá jogando também.
de empreendimento lá, né? São várias lojas, você vai abrindo lojas do shopping e vai trabalhando, né? Ganhando dinheiro para abrir mais lojas. E aí cada loja tem um tema, né? Tal, é bem interessante. E lá também você não consegue interagir, a única coisa que consegue fazer é caixa, né? A única interação realmente com o público, digamos, é isso. E lá no Menor Lords você também não consegue trabalhar. Seria super interessante se conseguisse. Mas daí para quem quer trabalhar tem o Medieval Dynasty, né? Que é o que até meu marido estava me ensinando a jogar. Porque também quero trazer no canal. Nossa, cada jogo legal. Ele acho que vai gravar alguma coisa aí também pro canal. Porque ele tem uns jogos muito difíceis, complicadíssimos, que ele joga já há um bom tempo e alguns anos, né? Alguns jogos ele joga há anos. E aí eu gostaria que ele gravasse. E até já tentou gravar, mas daí ele não gostou da gravação e deletou tudo, aquela coisa, né? Eu também gravei muitas horas até ter coragem de postar alguma coisa, editar e postar. Então vai na dele, né? Ó, esse buck aqui é o que salva a vida das galinhas. Só que a gente não consegue ficar fazendo isso. Eu até poderia, né? Pausar o jogo e todo ano mandar tanto de... Ó, tô tentando daí tirar todas aquelas numerações ali de exigência ali de colocar antes, porque às vezes é isso que tá bugando. Tô tentando ver o porquê que a logística tá tão ruim para as galinhas, né? Não sei, daí eu tô colocando também mais carrinhos de mão, né, pra saber. Mais pra frente eu vou colocar mais chat também, para ver se é isso que pode ser feito. Ó, é caro o couro, mas eu vou comprandinho, né? Pra não faltar roupa, como anteriormente tava faltando, né? 2 de cada só pra garantir. 2 de cada só pra garantir também. 4. É porque eu construí mais, né? Então, como não dá pra transferir, a gente vai ter comprando. E comprando aos poucos aqui. Logo tá cheio lá o estábulo, né? Estábulo não, é estábulo. Como eu falei, nunca sei se realmente é estábulo o nome do estábulo. Acho que só pra cavalo, né? Não sei. Coxia, não sei. Daí fica de olho sempre pra... Mas tem lá se você esquecer de mandar fazer no carpinteiro lá, né? Os carrinhos. Sempre tem lá você tem que ficar prestando atenção nos pontos de exclamação que tem, né? Ó, sempre apply to all. Aplicar a todos os que eu tiver, né? Que esse novo centro aqui, ó, é completinho. Tem de tudo aqui. Pra não ter essa desculpa, né, de precisar de outros recursos, né? Então tudo tá aqui. Tem que funcionar. Horses também. Já trelei aqui, né? Clica
vai no kart, clica na correntinha e clica direto no lugar ali no matador que você quer atrelar. Linkar, né, um edifício ao outro. Aí sim vai dar. Você usa ali as bordas do mouse ali, se for o caso, se for longe, né, não tiver no teu campo de visão. Porque se você clicar no chão, já vai sair, né, o efeito para atrelar, para linkar um edifício no outro. Ó, tem algumas árvores, mas não dá nada não. A gente vai fazendo aos poucos, tem 1, 2 árvores só para cada casinha, então rapidinho eles tiram. Que eu tô com bastante lenhador aí. Jogar para frente, né, as coisas. Vou organizar aqui em cima. Botar por primeiro, né, o poço, porque daí ele já tem uma água ali muito próxima para criar as outras casinhas, que leva bastante água na construção. Por enquanto tem pouco bichinho aqui, logo começa a nascer. Graças a que nós estamos produzindo o suficiente para vender. E a demanda é enorme, né? Então a gente vai... Ó, vou até aumentar ali, né? No Trading Post. Porque eu prometi bastante. Ó, e enche bastante, ó, bem rápido ali, ó. É o tempo de um villager, né? Um labor, pegar lá do sapato e levar lá no trading. Que é rapidinho ali, né? Do ladinho. No caso. 2.000, mas pode ser mais, né? Mais 1.000zinho. 3.000 sapatos, numa tacada só. E como a gente tá comprando couro, tranquilo, né? Como já comentei, a mão de obra tá ali. Só que muitas vezes é uma mão de obra ociosa. Então, uma mulherzinha consegue fazer muito sapato. Se ela tiver sempre o recurso, só um sapateiro consegue suprir a necessidade da cidade inteira. O problema, mas daí tem que colocar já logo de início na tua cidade. O problema maior é conseguir o couro, principalmente de início, e também depois manter, né, não deixar faltar, né, mesmo que tenha mais de um funcionário no edifício, né, do sapateiro, não tem importância, só um dá conta. Eu tenho mais pela questão logística e também porque eu exporto. Uma das coisas que eu mais exporto é isso, né? Primeira coisa que eu mais exporto é o charcoal mesmo, o carvão. Fazer bastante carvão em toda a cidade, né? Toda parte tem que ter, principalmente nas indústrias ali, né? Ao lado ali do Brickworks, ao lado do ferreiro, ao lado do lime lá, né? Pra transformar o limestone em lime.
né, que é o cal. Esse cal, esse lime aí, é muito importante na indústria daí lá de Achery, que tem lá várias coisinhas ali do glasswork e tal, né? Que é para fazer vitrais, né? A janela dos predinhos e tal. Então, a cadeia produtiva ali, confesso que já estudei muito, mas ainda assim tá me faltando algum conhecimento. Mas mais pra frente eu vou pegar nisso, tentar entender. Porque eu ainda não consegui, eu sei a função de cada coisa e tal, né? Mas a gente não consegue um equilíbrio, né, na cidade. Sempre falta o Achery, apesar de tudo. Eu tenho milhões e milhões de charcoal ali, né, que eu vendo. Mas as cinzas, que é o Achery, a tradução, né, cinzas, que vem exatamente disso, que não é uma coisa produzida, é uma coisa aproveitada, né? Então eles pegam da cidade, aí colocam lá pra eu sei que é usado no curtume de couro, pra fazer o couro, não sei bem o processo, né? Sei que usa pra fazer couro, pra preparar o couro, e em outras frentes também, né? Outras indústrias também. O que acontece? São duas coisas, né? Firewood e comida, variedade de comida. Então, vou botar aqui mais coisinha aqui pra ser feita. E o firewood também. Que firewood tem muito lenhador na cidade, então é porque tá com problema na logística ali, né? Não tem tanto postos de venda. Ali do lado tem um, mas também tá vazio, né? A menina de certo tem que ir buscar longe. Aí metade do tempo a menininha não tá ali vendendo, tá indo buscar. Daí por isso que é importante ter mais de um por bairro. Bairro que eu digo é mais de um por localidade ali, né? Porque, ó, eu vou ter que tirar isso aqui. Botei pela cidade inteira, mas eu não tô conseguindo agora construir. Vamos tentar novamente. Tirar aqui, aproveitar que não é temporada. Eles estão colocando, né, as varetinhas, mas por enquanto ali ainda não, né? Então vamos fazer já essa ponte e daí no time-lapse a gente termina o episódio. Então, muito obrigada por assistir. Até a próxima.